E aí, galera do INSPER, como é que foram na prova? Mais uma prova cansativa, mais uma maratona. Nós vamos fazer a resolução com vocês. Eu vou fazer a resolução da questão 1 a 12, ok? Vamos lá, vamos à primeira questão, que era uma questão tranquila, né? Então veja só o gráfico, né? Na figura está representado o preço de um console de videogame em função do tempo decorrido desde o seu lançamento, ok? Então perceba que o preço começa ali em R$3.000 e ele vai decrescendo conforme o tempo passa, ok? A pergunta é, o preço do aparelho será menor do que 50% do seu valor de lançamento a partir do... Bom, vendo o gráfico, você percebe o quê? Que 50% do preço seria o quê? R$1.500, 1,5 no gráfico, corresponde ao 14º mês. Okay? Então, a partir do 14º mês, você tem o preço menor do que 50%, alternativa E. Ok? Questão 2 e 3 usam o mesmo texto, né? A parte externa do palco de um teatro será construído tendo como contorno um trecho de parábola. Para projetá-la, um arquiteto usou um plano cartesiano e desenhou a parábola de equação y igual a 1 menos x², restrita aos quadrantes correspondentes a y maior ou igual a 0, conforme a figura. Ok? Cada unidade desse gráfico representa 10 metros. Bom, o que ele pede na questão 2? O chão do palco precisa ser recoberto com revestimento acústico especial, que é muito caro. Como o arquiteto não dispõe de uma fórmula para calcular a área delimitada por uma reta e uma parábola, ele decide estimá-la obtendo um valor mínimo e um valor máximo, usando o triângulo de vértices 0, 1, 1, 0 e menos 1 e 0, e um trapézio de vértices 1, 0, menos 1, 0, menos meio e 1 e meio e 1. Considerando as dimensões reais do palco, a diferença entre os valores que ele obteve corresponde a... Muito bem, vamos à resolução. Então perceba que o triângulo que ele sugere tem base 2, que corresponde a 20 metros, né? A altura 1, que corresponde a 10 metros, o que dá um triângulo de 100 metros quadrados. Okay? O trapézio em questão tem base maior 20 metros, base menor 10 metros, altura 10, o que vai me dar uma área de 150 metros quadrados. A diferença entre as áreas é 50 metros quadrados, o que me dá a alternativa E. Ok? Tranquilo até agora, né, gente? Vamos lá, questão 3. Dada a dificuldade de se construir uma superfície que tem um trecho de parábola como contorno, o arquiteto decidiu trocar a forma do palco por um semicírculo de raio 1. Okay? Entretanto, 2 trilhos de iluminação já estavam sendo construídos no teto nas direções das retas y igual a x e y igual a menos x, ligando o ponto representado por 0, 0 aos respectivos pontos de encontro das retas com a parábola. Com essa alteração no projeto, o total de trilho adicional necessário para os dois lados será igual a aproximadamente... Bom, então ele pede para usar raiz de 2 aproximadamente 1,4 e raiz de 5 aproximadamente 2,2. Ok? Vamos à resolução? Então veja só, o arco de parábola está ali representado, a semicircunferência também é representada, ok? Então para encontrar aqueles pontos F ou G, né, você precisa fazer a resolução de um sistema. Então para achar o ponto F, vamos resolver o sistema y igual a x e y igual a 1 menos x². Daí você tira, então, 2 valores para x, que é 0,6, e menos 1,6. É claro que esse segundo não convém, ok? Agora, se você usar, então, x igual a 0,6, o que ele pede, né, é a diferença da diagonal OF para o segmento OI, ok? OF é a diagonal do quadrado, vai dar lado raiz de 2, que dá 8,4 metros. Tirando, então... do total, que é 10, você tem, então, 3,2 metros de diferença, que é, na verdade, o 1,6, né, que você consegue vezes 2, né? Então, você tem 1,6 vezes 2, que dá 3,2, alternativa B de bola. Ok? Na questão 4, questão de lógica, né? O que ele fala? Considere a seguinte declaração verdadeira.
se todos os homens de bem preferem qualquer outra atividade à política, então são governados por outras pessoas, pessoas de outra natureza, nunca por homens de bem. Ok? Agora ele fala, se um homem de bem governa, pode-se deduzir que necessariamente... Ora, ele está falando que se todos os homens de bem preferem qualquer outra atividade à política, então são governados por pessoas de outra natureza, e se ele está dizendo que o homem de bem governa, então a conclusão é falsa. Se a conclusão é falsa, então a premissa também tem que ser falsa. Qual que é a afirmação contrária? Se todos os homens de bem preferem qualquer outra atividade à política. É o quê? Pelo menos um homem de bem prefere a política a alguma outra atividade. Ok? Então, daí você tira que a resposta correta é a alternativa B. Ok? Questão de lógica, né? Que normalmente as questões de lógica são as questões mais complicadas. E aí também, né, você provavelmente teve alguma dificuldade para essa questão. Ok? Na questão 5, né? Jane retirou R$240 num caixa eletrônico que dispunha de notas de R$50 e R$20, tendo recebido cédulas de R$50 e cédulas de R$20. Tá? Então ele chama de C o número de cédulas de 50 e de V o número de cédulas de R$20. A diferença entre C e V em módulo pode ser. Ok? Então veja só, temos a tabela, né, das distribuições. Ou seja, você tem C notas de 50 e V notas de 20, ok? Então você vê aí que pode ser 4 notas de 50 e 2 notas de 20, ou 2 notas de 50 e 7 notas de 20, ou nenhuma nota de 50 e 12 notas de R$20, ok? Então a diferença em módulo pode ser no mínimo 2 e no máximo 12, o que me dá a alternativa C, ok? Gente, se vocês estiverem com dificuldade de visualizar no vídeo, né, façam um download da prova no site do CPV e acompanhem pela impressão em PDF, ok? Vamos lá, vamos às questões 6, 7 e 8 que utilizam o mesmo texto, ok? Um geógrafo deseja determinar a localização do pico de uma montanha. Na região, há 2 estradas retas, ambas no nível do mar, sem subidas ou descidas ao longo de seus percursos, que se cruzam formando um ângulo reto. Ele conta com um instrumento que lhe permite observar o pico por meio de uma luneta e registrar. Primeiro, o ângulo de observação, formado pela reta que liga o ponto em que está o aparelho e o pico, com o plano formado pelas 2 estradas. A distância aproximada entre o ponto de observação e o pico. Ok? Os eixos da figura a seguir representam as 2 retas, as 2 estradas, e os pontos A, B, C, D e E correspondem a locais onde ele fez as primeiras observações. Ok? Perceba que no gráfico, cada unidade nos eixos corresponde a 1 quilômetro. Então vamos à questão 6. Os ângulos de inclinação sobre o plano determinado pelas estradas e as setas ligando os pontos de observação com o pico foram registradas na tabela. Então veja só, o ponto A, 34 graus, o ponto B, 37 graus, ponto C, 31 graus, ponto D, 40 graus e o ponto E, 50 graus. Ok? Está mais distante do pico ou ponto. Ora, se ele mediu então a inclinação de onde ele estava até o pico, para que ele tenha a maior distância, esse ângulo tem que ser o menor possível, ok? Então, o menor ângulo formado, né, vocês podem ver aí na figura, será o ângulo de 31 graus, que corresponde ao ponto C, ok? Então, alternativa C, questão 6, alternativa C é a correta, ok? E aí, muito difícil a prova até aqui? Até aqui até que tranquilo, né? Vamos lá, vamos continuar? Questão 7. Como estava com dificuldades para determinar a altura do pico em relação ao nível do mar, o geógrafo fez diversas outras dimensões em pontos da estrada representada no eixo X. Nesse processo, ele encontrou um ponto F, em que o ângulo entre o plano das estradas e a reta que ligava o pico era exatamente 30 graus.
Seu aparelho mostrou que a distância entre o ponto F e o pico era igual a 6 km. A altura do pico em relação ao nível do mar é... Bom, essa questão é tranquila, né? É só você relacionar o triângulo retângulo, o ângulo de 30 graus, cateto oposto, que é a altura que ele pede, e a hipotenusa, que é a distância medida de 6 km. Então, você usando a relação de seno, né? Seno de 30 é cateto oposto h sobre a hipotenusa 6, você chega à altura de 3 km, alternativa D. Ok? Muito bem, continuando, questão 8. Para determinar a projeção do pico da montanha do plano representado na figura, o geógrafo pensou em fazer diversas observações ao longo das duas estradas. Ele o faria até que encontrasse os pontos equidistantes da projeção do pico. Para que seja determinada essa localização, bom, qual que é a alternativa correta? Vejamos só. Então ele quer encontrar o centro da circunferência, já que ele fala, né, nos pontos equidistantes em relação a este ponto e a estrada. Ok? Então você, imagine só se você pegasse só 2 pontos equidistantes. Você teria toda a reta mediatriz e você não conseguiria determinar qual ponto pedido. Ok? Então ele precisaria de um terceiro ponto para aí sim determinar o centro da circunferência. Ok? Note que se ele considerar a distância medida dos pontos até o centro, claro que não precisa nem ser pontos equidistantes, né? Já com as distâncias ele conseguiria encontrar o ponto pedido. Ok? Então, segundo a primeira consideração que fizemos, alternativa D. Se você considerar que ele consegue medir essas distâncias, então seria a alternativa A. Ok? Fizemos opção pela alternativa D, que foi a primeira condição que nós consideramos. Ok? Muito bem. Questão 9. Uma doceira vende bombons artesanais e embalagens individuais. R$ 5,00 cada bombom. Caixas com 12, ela vende a R$ 51,00 e caixas com 24 por R$ 96,00 cada um. Há também uma promoção. Comprando X embalagens individuais, o cliente ganha X% de desconto. Ok? Então, se comprar 10 bombons, ganha 10% de desconto. Se comprar 15 bombons, 15% de desconto. Ok? Claro que para X menor que 50, porque senão a pessoa compra 100 bombons e fica com 100% de desconto e leva tudo de graça, né? Muito bem. Comparando os preços, é correto concluir que comprar bombons pela promoção é... Muito bem. Então, qual que é a alternativa correta? Vamos pensar o seguinte, na resolução, veja aí a resolução, né? O preço da promoção é R$ 5,00, 5 vezes X, né? R$ 5,00 pelo X bombons. E, considerando desconto, você multiplica então por 1 menos X sobre 100. Ok? Bom, se você considerar X igual a 12 e X igual a 24, você terá, respectivamente, os preços R$ 52,80 e R$ 91,20. Então, perceba que é mais vantajoso para um cliente que quer comprar 24 unidades, mas não para aquele que quer comprar 12 unidades, o que me dá a alternativa B de bola. Ok? Bela questão, né? Uma questão clara, uma questão que realmente deve favorecer aqueles que tiveram um preparo melhor. Ok? Questão 10. Gilson está fazendo 10 treinos para uma corrida de 15 km. A cada treino ele faz o percurso da corrida e registra o tempo. Ok? A recomendação do seu treinador é que consiga um tempo médio de 1 hora e 30 minutos, considerando os 10 treinos. Então aí você tem os tempos de 7 dos 10 treinos, né? Então no primeiro treino, 1 hora e 42 minutos, no segundo treino, 1 hora e 20 minutos, no terceiro, 1 hora e 36 e assim por diante. Ok? Para que o Gilson consiga atingir o tempo médio recomendado pelo seu treinador, nos últimos 3 treinos ele tem que fazer uma média máxima de quanto tempo? Ok? Bom, é só fazer uma média aritmética entre os tempos calculados em minutos, né? Então, o primeiro tempo, 1 hora e 42, dá 102 minutos. O segundo, 1 hora e 20, dá 80 minutos, e assim por diante. E os 3 últimos tempos, você deixa ali em forma de incógnita, né? Então, tem T8, T9 e T10, que você não substitui, ok? Daí você tira que T8 mais T9 mais T10
tem que dar 255 minutos. Então, a média, 255 por 3, dá 85 minutos, que equivale a 1 hora e 25 minutos, alternativa A. Ok? Questão 11. Vamos lá, questão 11 e 12 usam o mesmo texto, né? Em um torneio de apostas, cada participante recebe 50 fichas. Ao longo do torneio, eles podem apostar qualquer quantidade de fichas com qualquer outro participante. Em toda aposta, um ganha e outro perde as fichas apostadas. Ok? 100 pessoas entraram nesse torneio e, ao final, foram identificados os 30 que tinham acabado com o maior número de fichas, que é o grupo G de ganhador, né? E os 30 que tinham acabado com o menor número de fichas, que é o grupo P, grupo perdedor. Ok? A organização registrou o total de fichas de todos os participantes em 4 momentos do torneio. A tabela abaixo mostra a soma das fichas das pessoas nos grupos G e P nas 4 contagens feitas. Ok? Então, no primeiro momento, o grupo G tinha 1.200 fichas, o grupo P tinha 2.400 fichas. No segundo momento, o grupo G tinha 3.200 fichas e o grupo P tinha 1.000 fichas. Num terceiro momento, o grupo G tinha 1.800 fichas, o grupo P 1.600 e no quarto momento, o grupo G com 3.600 fichas e o grupo P com 600 fichas. Ok? Então, na questão 11, ele quer saber qual o melhor gráfico que representa o número de fichas daqueles que não estão nem no grupo G, nem no grupo P. Ok? Bom, então, montando a tabelinha, você tem o quê? Do total de 5.000 fichas, né? A soma entre P e G, no primeiro momento dá 3.600, no segundo 4.200, no terceiro 3.400 e no quarto 4.200. A diferença entre os números de fichas dá quanto? 1.400, 800, 1.600 e 800. O que vai me dar, então, o gráfico da alternativa A. Ok? Então, a resposta da questão 11 é a alternativa A. Ok? E vamos, então, à última questão da minha parte aí, né? Também em relação a esse torneio. Ao final do torneio, não havia 2 participantes que tivessem o mesmo número de fichas. Júlio, um dos participantes, terminou com o maior número de fichas entre todos os 100. Júlio chegou ao fim do torneio com, no máximo... Muito bem, então outra questão de lógica, né? Se você for pensar, vamos pensar que o Júlio tem o maior número de fichas. Então os outros, né, têm os menores números de fichas. Então você imagina o primeiro com 0 fichas, o segundo com 1 ficha, o outro com 2 fichas, 3 e assim por diante, até o 99º que tem 98 fichas. Somando tudo, você tem 4.851 fichas desses 99 participantes. Então o Júlio só pode ter quantas fichas? 149 fichas, que é o número máximo de fichas em que ele pode terminar, alternativa A. Ok? Então aqui termina a minha parte, né? Agora vocês ficam com o professor Zoom na segunda parte e com o professor Nassif na terceira parte. Espero que vocês tenham tido uma ótima prova. Tchau, gente!